Olá, pessoal. Olá, Wilton. Eu, dá licença, pedindo licença aqui, né? Já iniciei a gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital e suas unidades associadas, né? Exemplo aí de vocês é do Roberto Manja, tá? Depois, né, das orientações aqui, né, como os professores, alunos, né, devem se portar numa aula aí, né, as orientações aí, para a gente otimizar esse nosso momento, tá? A gente vai voltar à nossa programação normal e essa UC aqui, né, relembrando que ela tem infelizmente, só duas aulas e muitas atividades. Mas aí já na aula passada, né, eu expliquei para vocês que hoje eu vou fazer a explicar o fórum, né, o fórum 2, e daí depois as outras aulas automaticamente vão ficar disponíveis para vocês, tá bom? Então deixa eu só compartilhar aqui, já que a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ô, Wanderson, chegou como se diz, chegou no momento certo, na hora H, né? Vamos. Eu pensei, não, o Wanderson aí já deve estar moendo 12 aí, já pronto aqui para entrar na nossa aula. Então, pessoal, avisando aqui, né? Como essa aula, né? Essa aula não, essa disciplina em função aí do nosso horário, do dia, né? E do horário, mas é mais por conta do dia mesmo, né? Que aí você tem que alinhar várias, né, cronogramas aí. Felizmente deu só duas aulas, mas, né, aqui do EAD, mas eu, né, já prevendo isso daqui, eu já pedi, a Laura já deixou aqui disponível até o selo da aula de hoje, né? Vai demorar mais colocar a aula de hoje do que liberar as outras. Inclusive, o material extra, tá, de cada atividade já está liberado e o vídeo exemplo da atividade um também já está liberado. E as outras, né, que dão prosseguimento à aula e também a explicação das atividades já estão gravadas e vão ficar disponíveis para vocês hoje, tá? Então, essas vão ficar com a data de hoje, né? Igual tá aqui 11/2 e vão estar disponíveis hoje aqui, depois da aula, tá? Então, hoje, eu programei aqui para gente analisar o fórum de discussão 1, né? A aula passada foi sobre Smart Grid, né? Eu até falei
sobre o Sistema Integrado Nacional, né, o operador do sistema, tem os sistemas, né, inteligentes aí, que integram ele. Deixa eu abrir aqui a. Nós vimos aí na aula passada que o CEP, né, o Sistema Elétrico Potência, ele é integrado no sentido óbvio, né, que é transmissão, criação, né, a geração, transmissão de energia, né, transporte, distribuição também é uma forma de transporte de energia. E depois que chega na malha urbana ou na zona rural, né, a gente utiliza o transformador, geralmente, até eu expliquei, de 112,5, de 75, às vezes o de 150, só que ele é muito robusto, né? Ele é bem grande, ainda mais o de 34,5 kV. Então, em função do tamanho dele, né? E também em função aí das demandas, né? Da demanda média aí por lote, não tem a necessidade, né? De colocar transformadores maiores aí, que senão, né? Você tem que colocar um poste. Tem que colocar um 14, que é o maior que tem, né? Que aí ele fica 12 metros. Desses 14, 2 fica enterrado, tá? E nós vimos aí que ele está interligado na forma óbvia, né? Que é transmitindo, gerando e transmitindo energia, e o cliente final e o consumidor, né? Usando essa energia. E também ele está integrado de forma inteligente, que é a chamada Smart Grid, que foi a pesquisa aí que eu pedi na atividade para vocês fazerem aí, né? É, respondendo aquelas perguntas, tá? E a Smart Grid, ela tem os sistemas aí, tem um sistema antigo, ele ainda é usado, viu? Sistema antigo que envia o sinal de comando multiplexado, né, dentro da linha de energia, né? Igual eu tinha feito aqui esse esquema aqui, né? Por exemplo, antigamente, até hoje, dependendo aí da concessionária de telefonia, quando você envia o sinal, por exemplo, no cabo telefônico comum aí, que utiliza o par trançado, o RJ11, o sinal telefônico ele vem multiplexado junto com o sinal de voz, tá? Que antigamente o telefone, né, ele é irônico, né? Um telefone hoje em dia, né, ele foi criado para a gente conversar, para a gente fazer ligação, mas o que hoje em dia a gente menos faz com o telefone celular é fazer ligação. Não, professor, eu converso pelo WhatsApp. Não, você manda mensagem, você manda áudio pelo WhatsApp, né? Você vê vídeo, né? Inclusive você assiste aula. Mas ligação mesmo, usando a operadora, é muito raro hoje em dia a gente utilizar. Até mesmo porque fica muito mais barato até fazer uma ligação pelo WhatsApp, né? Eu lembro que quando começou essa febre ali, tinha o Viber, né? O, o software Viber, ele é um precursor aí. Não sei se é do mesmo criador, não sei. Se já tinha, era telefonia por ele, que é o chamado VoIP, né? E você tinha também imagem antes do WhatsApp, sequer enviar áudio. Então, esses sinais, eles vêm multiplexado. Eles vêm em formas de onda. Deixa eu pegar aqui o sinal de áudio, por exemplo, vamos supor esse vermelho, e o sinal, sei lá, de internet é esse preto aqui que eu coloco.
E daí, né, esse sinal, ele vem misturado, somando esses dois sinais, dá um sinal diferente, né, com uma forma de onda diferente, que é a soma desses dois aqui, sobrepostos. E daí lá o modem, né, ele é a mistura né, dos termos, o MO aqui é o modulador, tá? O modulador, ele pega os sinais separadamente, né? Então o modem, ele pega os sinais separadamente e mistura ele, transformando, né, num terceiro sinal aí. Eu vou pôr esse fluorescente aqui, transformando em um sinal. Ixi, esse não ficou bom, não. Vou pegar o laranja. Transformando nesse sinal aqui, ó. Ele pega esse preto aqui, que é o de, por exemplo, de internet, pega o de áudio, junta eles, né? O modulador ele junta e o demodulador, né? O demux, tem o mux e o demux. O mux é o modulador e o demux é o demodulador. Aí o demodulador vai fazer o contrário. Ele vai pegar o sinal aqui, separar os dois, enviar para o computador o sinal de internet e enviar, né, para o telefone lá o sinal de áudio, tá? E do mesmo jeito, esse sinal, ele também no início ele era enviado pela a linha de transmissão, tá? Pelas fases. E você pode enviar ele também pelo Terra aqui, também não tem problema nenhum. Mas o pessoal já enviava ele misturado. E daí você cria um filtro, né? Esse filtro, um filtro passivo, coloca um capacitor e daí ele retém as altas frequências aí, porque dependendo, por exemplo, sinal aí de internet e de computador, ele é digital. Então ainda tem um outro problema. Você tem que pegar esse sinal digital aí, essas amostras, né? O sinal digital ele não é um sinal contínuo, ele é um sinal que você tem amostras. Deixa eu pegar aqui tentar desenhar, seria o digital desse sinal aqui, por exemplo. Você tem amostras, pontos dele aqui, ó, e essas amostras unidas, elas reproduzem esse sinal aqui, tá? Não com, né, com a fidelidade do sinal analógico, mas bem próxima. Inclusive, o digital é uma das vantagens dele, né? É que parte desse sinal analógico ele pode ser ruído. Então você pode pegar só mesmo o sinal, né? O sinal que você quer nessas amostras, só você colocar uma quantidade de amostras suficiente para ele emular esse sinal, né? É igual, por exemplo, não tem lá os gráficos lá do primeiro grau, né? A parábola, né? Que é a equação do segundo grau. Se você pegar um outro gráfico com dois pontos aqui, esses dois pontos eles são o quê? É uma parábola? Bom, né? Eu disse que era. Mas ele sozinho aqui pode ser uma reta, pode ser um monte de coisa. Pode ser uma hipérbole aqui, com uma assíntota no meio aqui, ó. Uma hipérbole passando por esses pontos, e aí, né, que a hipérbole aqui, formando, né, o, o hiperboloide aí pode formar uma forma geométrica aí. Tem vários tipos de formas geométricas aí, né, que o pessoal estuda em geometria analítica, né? Então, dois pontos pode ser um monte de coisa. Pode ser, inclusive, uma equação do terceiro grau, que ela é mais ou menos assim, ó, né? Então,
Se você tiver vários pontos, quanto mais pontos você tiver, você vai ter a construção do sinal, né, original aí. Então, todos esses comandos do religador automático eram enviados a linha de energia, e daí, como esses sinais têm alta frequência, o filtro passa alta aí, ele retém esse sinal, e esse sinal retido, ele vai ser tratado, né, num modem, né, num modulador, num demodulador aí, né, um equipamento semelhante a esse, que aí ele vai receber o sinal de controle, o sinal de comando, ou o sinal de, né, vigilância lá, gravação, né, dependendo do que é, e daí ele vai fazer a função, né, no equipamento lá de comando. Depois, o pessoal começou a enviar pelo, pelo condutor de aterramento, só que por cabos metálicos, né? Ainda por cabo metálico, só que condutor de aterramento só tem sinal na hora que tem um surto, tá? Não tem surto, não tem, né, curto-circuito, que aí ele é absorvido aí pela terra, né? Se não tem surto, não tem curto-circuito, então ele não vai ter sinal algum. E daí o pessoal aproveitava para mandar ele no miolo do cabo, né? E fazia do mesmo jeito que é o OPGW lá, fibra ótica, né? Faz uma proteção aqui para evitar que ele entre em contato aqui com o mundo externo, e também aproveita essa arquitetura. Quando eu falo arquitetura, aproveita esse desenho aqui, né? Que é um cilindro, né? Que o fio aqui ele vai tornar-se um cilindro, e daí os sinais eles podem é, ele coloca uma capa protetora aqui, metálica mesmo, né? Tipo uma folha de alumínio mesmo, e aí essa folha ela vai servir como escudo eletromagnético aí, evitando que o sinal do par elétrico aí, né? Do par metálico, melhor dizendo, ele extravase aí ou entre sinal e corrompa ele, né? E depois, né? Depois dos sinais dos cabos metálicos, né? Só que sem sinal, né? Sem ele estar modulado, né? E ter que demodular ele. Começaram a utilizar fibra ótica aí, tá? Então, esses sinais de controle são fundamentais aí para o funcionamento da Smart Grid, igual eu mostrei na aula passada, né? Que aí os religadores automáticos aí começou a nível de subestação de transformação, subestações, linha de transmissão, tá? Entre subestações da geração e da distribuição. Posteriormente, ele começou a entrar na rede de distribuição, principalmente na rede é, onde tem os clientes mais, vamos dizer assim, os que requerem um cuidado maior. É obviamente, você quando é uma empresa, você se preocupa com todos os clientes, é óbvio, isso é óbvio. Mas existe um fator de criticidade. O que seria um fator de criticidade, né? É um fator para você eleger prioridades, né? Existem prioridades que eu posso entregar agora, igual enviar um e-mail, por exemplo, e existe prioridades que eu posso deixar para depois, por exemplo, uma aula que eu iria fazer amanhã, né? Já que ela vai ser amanhã, então por que que eu não envio esse e-mail agora? Então, esse seria o conceito, vamos dizer assim, abstrato de criticidade. O que que é mais crítico, né? O que que eu posso fazer agora aqui? Eu tô devendo tarefa um, tarefa 2, tarefa 3. Ó, a tarefa um eu tenho que entregar tipo para ontem, né? No mais tardar amanhã. Então, é melhor fazer ela primeiro. E a 2, não, daqui 2 dias. E a 3, daqui 3 dias. Não, então vamos nessa primeira. Então, o fator de criticidade é esse. Qual que é o cliente mais crítico aí, né? Qual que é o cliente que, se a gente deixar ele, né, sem energia aí,
vai ser um prejuízo grande, né, para o sistema, as indústrias. Se a gente deixar a indústria sem energia, né, como diz o Cris lá, né, do Todo Mundo Odeia o Cris, sacomé, né? Se deixar ele na chapada, a caneta ali vai cantar, né? Então quer dizer que tem multa, no outro, obviamente, né? Você pode ser descredenciado, né? Como o caso aí que ocorreu aí nós não temos as informações completas, né? Mas o que rola aí a boca pequena aí que a Enel foi descredenciada, tá? Ela não cumpriu, né, com os acordos, vários acordos ali que ela faz quando ela assumiu a, a Celg Distribuição aqui, né? Já que ela não cumpriu, então, passado esse período aí de probatório aí, ela perdeu e entrou em nova concorrência e agora estamos aí com a Equatorial, né? Vamos ver se a Equatorial vai sucumbir ou não, né? Vai conseguir entregar tudo isso. Então, né, a Smart Grid é isso, é você monitorar se tem energia, se não tem, e nos pontos críticos, né? Quando se tivesse o sistema completo, igual tem na geração, na transmissão e nas subestações de distribuição de cada cidade aí, beleza. O sistema foi construído com a religação automática, com a Smart Grid funcionando. É igual eu falei no início, funcionando juntamente com o cabo energizado. Depois através do aterramento com um par elétrico. Atualmente, né, junto com o aterramento, só que, né, com a fibra ótica, que dá mais confiabilidade aí para a Smart Grid. Então, nesse contexto, né, a gente fez aí um recordar e viver aí do Fórum de Discussão 1, né? Agora nós temos aí a pergunta aí que não quer calar, né, com base, né, no estudo realizado, estudo que a gente vem fazendo aí, estudo que você vai fazer no seu livro didático aí, né, disponível em material didático lá, né? Elabore um slide, só que não é um slide. Ó, o Maicon aí já começou moendo 12 aí, ó, já colocou também. Já começou a fazer o Fórum 2 aí. Então, quando ele fala slide aqui, ele está falando apresentação, tá? É, contendo informações sobre determinado tipo de geração, são eles, tá? Então, não é para você fazer um slide, um com cada tipo de energia, não. Você vai escolher uma dessas, eólica ou solar, por exemplo, e daí você vai fazer uma pesquisa, né, falando, né, nessa pesquisa, ó, respondendo essas perguntas aqui, ó. O que é energia pesquisada? Tá? Inclusive, ó, aproveitar aí, ó, o Maicon e ele respondeu aqui, tá? Só faltou a pesquisa. Vou explicar como é que ela pode ser feita aqui. O que é energia pesquisada, tá? Beleza, ó, ele falou, ó, de painéis fotovoltaicos, escolheu mexer com essa. Até aqui ele cumpriu com a pergunta. Como é possível gerar energia através desse tipo de geração? Você deve inserir imagens, né, que representam o processo de geração de energia do tipo pesquisado, quais os materiais, componentes, instrumentos, ferramentas e equipamentos utilizados nesse tipo de geração escolhido, tá? Então vamos lá. Se você voltar aqui na aba de situação de aprendizagem aqui, ó, você vai notar aqui que no fórum, tem um fórum 2, né? Tá vendo que tem um roteiro de elaboração do fórum de discussão 2? E se você entrar, né, nessa pasta,
tem um arquivo aqui que é a orientação para elaborar essa pesquisa, como que essa pesquisa. Lembra que o professor lá no segundo grau pedia, ó, faça uma pesquisa, né? Sei lá, o professor de biologia, eu vou falar um fato que ocorreu uma vez na escola que eu estudava. O professor de biologia falou, ó, faça uma pesquisa sobre peixes, né? E faça um trabalho. Daí ele, né? Que peixe que é, que tipo de peixe é esse e tal. E daí o pessoal, né? Alguns alunos lá fizeram essa pesquisa e aí na capa do trabalho colocaram que tal a foto de uma baleia. Pergunta que não quer calar. A baleia é um peixe? Né não, né? É um mamífero, né? Tem um professor aqui que falou que há controvérsias, né? Mas assim, sem entender, o professor pediu para pesquisar sobre peixes e aí na capa colocaram uma baleia, né? Então não é um peixe, é um mamífero, tá? Né? Ele não respira debaixo d'água, ele respira ar, tá? Ah, o peixe respira ar também, professor. Você tá por fora aí do movimento. Sim, ele precisa do oxigênio. Só que ele extrai o oxigênio da água, né? Ele pega esse oxigênio está diluído, né? A troca de gases aí é na água, né? Então ele pega in natura do meio líquido, não do meio, né? Do fluido do ar aí, né? Que inclusive, né? A porcentagem de oxigênio, se não me falha a memória RAM aqui, acho que é uns 16%. Eu sei que a porcentagem na esfera terrestre ela é pequena, porque se fosse maior, em vez da gente ter uma Terra, nós teríamos uma estrela aqui, né? Era o oxigênio puro, ele é altamente inflamável, tá? Não sei se vocês sabem, mas são pequenas coisas aí que, que fazem com que a vida fosse possível aqui na Terra e hoje estamos no estágio aí, no nível que estamos hoje. Beleza. Então, essa orientação aqui, ó, eu vou até colocar, fazer aquela nossa pastinha atividades, tá? Então, às vezes a gente, como se diz, a gente não presta atenção, às vezes a gente está naquela correria do dia a dia, né? Igual, por exemplo, o perfil da maioria dos alunos, quase, eu não posso dizer 100%, mas a maioria dos alunos é o perfil de um aluno que trabalha, né? Inclusive que trabalha já na área. É muito raro você ter um aluno que faz outra coisa, né? E está fazendo, sei lá, um curso de eletrotécnica. Existem casos, há casos, mas geralmente já trabalha na área e tem pouco tempo. Às vezes, né? Ele também é chefe de família aí, ou mora sozinho, ou já, né? Já é casado, já mora com a sua companheira ou seu companheiro aí. Então, como se diz, o dia a dia aí, né, a correria, às vezes faz a gente tirar o foco, né, das perguntas, né, do que realmente é importante aí para a gente desempenhar as tarefas. Eu não estou dizendo só tarefa de entregar uma atividade para você ter uma nota e aí você passar e você receber o diploma, mas uma atividade para você gerar, né, um conhecimento, você entender o porquê que essa atividade, deixa eu voltar lá no fórum, por que que essa atividade foi pedida dessa forma aqui. Então, esse aqui é o roteiro, tá? Para você. Essa aqui é a única, e inclusive eu aconselho vocês, quando vocês fizerem o documento, fizerem a pesquisa, você vem aqui em responder, ó. No fórum 1, de boa, ó, você responde aqui, igual o colega que já respondeu aqui. Deixa eu ver se colocou algum arquivo aqui. Não, não pôs. Você pode responder aqui, né? Mas aí
Beleza, você pode até colocar aqui, professor, enviei a atividade e tal, enviei a pesquisa. Aí você vem aqui em avançado. Aí quando você vem em avançado aqui, ó, no fórum, mesmo os outros fóruns que você responde direto, tem a possibilidade de você anexar um arquivo, ou seja, anexar o arquivo da pesquisa que você fez, né? Dessa pesquisa. Professor, para que serve essa pesquisa aqui? É só porque, sei lá, para compor minha nota e tal, né? Eu vou falar um caso real que aconteceu com ou mais outra história de escola aí. Eu lembro que em determinada época, assim, a professora de matemática colocava a gente, até de português. Como eu não gostava muito de português, eu tinha raiva, né, nessa parte de letras de português. E daí ela mandava a gente ler vários textos e aí depois falar lá na frente, né? E daí ela ficava lá, tipo, corrigindo. Você via que ela estava corrigindo prova e você via que não era a prova nossa, era de outra turma. Isso era comum acontecer isso. Ou às vezes ela estava lá só parada, aí colocava um óculos escuro, que é para dizer que ela não estava olhando, né? Mas na verdade ela estava te observando ali, né? Ou dormindo, né? E eu, na qualidade de aluno, né? Eu falei, rapaz, isso aí, esse professor, ele tá numa preguiça monstra. É um bicho preguiça tamanho de uma semana que deve estar nas costas dele. Esse homem tá preguiçoso demais. Ou ele inventou essa tarefinha meia bomba aí, ó, né? Somebody Love, né? Até aquele cara da escolinha, Somebody Love. Inventou essa tarefinha velha aí só para eu, né? Só para ficar descansando ali de boa, né? Ou vontade de ser professor. Eu falava isso. Ah, não, vou mandar os alunos fazer qualquer coisinha meia bomba e tudo tem um motivo, tá, pessoal? Por isso que o curso agora indo, né, indo né, a parte séria aqui da história, né? Tudo tem um motivo, tá? O curso aqui de vocês ele tem um plano de aula. É o PPP, né? O Plano Político Pedagógico, né? Um instrumento aí consolidado aí dos profissionais aí da pedagogia, tá? Então, esse documento aí formal você elabora para um determinado curso, a exemplo nosso aqui, eletrotécnica, e aí você fala, olha, ele vai iniciar com, por exemplo, imagina se ele iniciasse com essa matéria aqui, instalações do CEP. Professor, iniciou com instalação do CEP, você há de convir que é mais difícil. Essa matéria é mais difícil que a anterior, que é mais difícil que a outra, que é mais difícil que a primeira matéria. Vocês estão na décima, que é na 12ª, na 13ª UC de 16, né? Então, no plano político-pedagógico, né, o pedagogo ali, o analista, tá? Dependendo aí, o pessoal chama, mas geralmente é um pedagogo, um profissional da área, né, um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, ele vai fazer uma curadoria ali junto com o pedagogo ali, e aí o pedagogo chega e fala, ô Pableira, e aí? Você que é engenheiro aí, você que é, né, sabe das coisas aí, o que que você acha aí que o aluno, qual que é a matéria mais difícil? Ah, é isso, é aquilo, é projeto do CEP, é isso? Beleza, então vamos colocar matérias aí de base, né, matérias iniciais aí. Por isso que vocês têm no início lá comunicação na escrita, desenho técnico, né? Leitura, interpretação de desenho. Vocês têm eletricidade, né? Para fazer, para recordar ali a física básica que a gente utiliza aqui na elétrica, tá? Um pouco ali de meio ambiente, de segurança e saúde no trabalho ali, né? Para vocês já começarem a sentir o que que é a segurança em instalações elétricas, né? Saber que existe um Ministério do Trabalho e Emprego. Então, tudo tem uma sequência lógica. E essa tarefa é uma delas, tá?
Então, na hora que você fizer a sua pesquisa, você vem aqui e arrasta ela aqui, ó, e solta aqui, né? Ou vem aqui, ó, adicionar, escolher arquivo, tá? E aí você vem aqui, ó, escolhe um arquivo aqui, por exemplo, tá? Tem esses dois métodos aí, tá? Aí como é que é esse roteiro aí? Eu peguei e fiz um aqui, como diz o chave de propósito. Você vai seguir um roteiro, inclusive esse roteiro aqui, pessoal, ele você pode fazer ele tanto no PowerPoint, né, aí no ou no análogo lá do LibreOffice, né? Eu nem lembro qual que é o software dentro, porque o LibreOffice é como se fosse o pacote Office, né? Ou você pode utilizar o Word. Vocês estão vendo que tem uma estrutura aqui, slide, capa. Beleza, professor. Para que eu vou fazer essa pesquisa? Eu sei que eu pesquiso para eu saber mais sobre energia, né? Olha, você já, como se diz, você já está entendendo. Mas, como aqui no Senai nós, né? Eu vou colocar aqui, ó, no YouTube aqui, ó, vamos lá. A ANEL. Inclusive, eu vou encorajar vocês a se inscreverem no canal aí da ANEL, tá? Da Agência Nacional de Energia Elétrica. Inclusive, hoje mesmo aí, ó, chegou um comunicado aí, ó, primeira reunião pública extraordinária da diretoria colegiada, tá? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente já conhece aí, né, ao longo do curso aí, né, eu venho, principalmente nesse módulo aqui, né, no módulo específico 3, eu venho falando aí, né, é a agência aí de regulação, por exemplo, junto com a ANEL aí, né, a ANEL, ela eu vou até aproveitar o nome aqui, é uma mesa ali, diretora ali, com profissionais que deliberam aí sobre, né, ou, por exemplo, responde aí ao Ministério aí de Minas e Energia aí, né, sobre os recursos energéticos aí disponíveis aí no país, as infraestruturas relacionadas, né, de distribuição, né, de criação, né, que é a geração, distribuição, transmissão dessa energia, tá? E aí, prioritariamente, né, no início aí, toda concessionária de energia, elas eram alguma, a CEMIG, por exemplo, ainda continua firme e forte e estatal, tá? Bom, pelo menos até hoje, né? Eu não assisti essa reunião aqui, né? Mas esse canal aqui da ANEL aqui, pessoal, é importante vocês se inscreverem, assistir algumas, né, reuniões aí, estarem ligados nela. Por quê? Porque, por exemplo, como que a Celg, por exemplo, depois que foi ela desestatizada e depois ela foi oferecida, foi feito um pregão eletrônico, inclusive a ANEL é que organiza tudo isso, tá? É, o pessoal aqui da ANEL, né, os funcionários, e junto com a EP, né, empresa de pesquisa energética e outras empresas aí, né, que compõem aí o SIN, o Sistema Integrado Nacional, elas elaboram estudos, tá? Fazem levantamentos aí da matriz energética, inclusive, né, fazem essa mediação de regulação, né, e de deliberação sobre os contratos. Então, na época, e a Celg, quando ela foi desestatizada aí, e oferecida aí para
para livre concorrência aí. Na época, a Enel, né? A Enel Energia arrematou. Se eu não me engano, a Enel é italiana, né? Ela arrematou aí a concessionária de distribuição aqui de Goiás. Depois ficou a geração e transmissão. Depois eu fiquei sabendo que a geração e transmissão, né, a GT, ela foi, ela tá com a EDP. A EDP Energia é um consórcio português. Então, esses consórcios, né, essas empresas que assumem, tem uma japonesa aí também, não é chinesa, se eu não me engano, Grupo Rede, né? Então, pelo Brasil inteiro aí, nós temos esses pregões, esses leilões aí. Inclusive, né, deixa eu até mostrar aqui para vocês por exemplo, esse trabalho que você vai fazer. Tô vendo que não abriu aqui. Deixa eu tentar abrir novamente aqui. Esses pregões aqui, né? Por exemplo, o que que você, né? É, com esse roteiro aqui, ó, por exemplo, slide 1, ó, você vai inserir um título, né? Um subtítulo, se houver, né? Aí, energia geotérmica, que é o tipo de energia. O subtítulo, quando há, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, que energias renováveis pelo mundo, né? Beleza, nome do autor, você vai pôr seu nome aqui, tá? Então, um tipo de trabalho desse aqui, de pesquisa mesmo, tá? Ah, tem energia geotérmica, aqui a padronização, ó, utiliza o tema de cor clara, um logotipo da empresa, se houvesse, pode até inventar a empresa aí, né? A, a Wiltons, a Wiltons Energy, a Vanderceiras Energy, né? Pode inventar uma empresa e colocar, fazer seu próprio logo aí, tá? Então, você vai fazer essa, né, essa personalização em contrapartida da pesquisa, né, sobre esse tipo de energia, e você vai fazer essa organização que está sendo pedida aqui. A exemplo, essa organização aqui poderia muito bem ser parte do que está lá no edital, né, no edital de publicação, por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil tivesse uma fonte geotérmica aí, né? Que dá para você tem, tá? Só que ela, como se diz, para produzir energia aí, essa geotérmica não como se diz, não tem a matriz aí, não é favorável. Por exemplo, ela é favorável quando aí nós precisamos, não sei se vocês sabiam, o geógrafo, pessoal aí que faz geografia, você sabia que o geógrafo, ele é o único profissional aí fora, né, tirando aí o técnico antigamente, né, que o técnico tem um conselho dos técnicos, é o único que tem CREA também. Uai, peraí, mas CREA não é só engenheiro? E antigamente era arquiteto, agora arquiteto tem o conselho dele, o técnico também, os técnicos têm um conselho, né? Uai, mas geógrafo tem, por incrível que pareça, tem, tá? Vai ter um motivo aí, porque na geografia nós estudamos, e além da geopolítica, né? É uma parte da geografia, mas tem outra parte fundamental que chama-se geografia física. E, por exemplo, locais onde tem uma malha, né? Não uma malha, mas o recurso aí de energia geotérmica abundante geralmente é um local onde tem um relevo antigo. Professor, o que que é isso? Relevo antigo. Relevo antigo é um local onde você tem muitas montanhas, cadeias de montanha aí. Antigo não, é recente. Minto, recente. E recente porque quanto mais cadeias de montanha nós temos aí num certo relevo aí, né? Com os estudos aí da geografia, da geologia, né? O pessoal percebeu que são formações rochosas novas, tá?
Já formações de relevo antigas, né, que são, né, milenares aí e tal, elas elas têm geralmente são formadas aí por planícies, cerrado, aqui, ó, no Brasil, aqui, Goiás. Então, você está querendo dizer que o cerrado, ou esse formação relevo e o cerrado, ou planície, ela é mais antiga geologicamente do que, sei lá, o Monte Everest? Isso mesmo. Quer dizer que no início, quando houve o, né, resfriou aí a crosta terrestre aí, né, que só tinha um manto ali, foi resfriando a Terra, no início, né, você tem as formações rochosas, são cadeias mesmo de montanha e uma casca bem fininha, tá? Depois vai passando o tempo ali, vai havendo um processo que eu até esqueci o nome aí, né? Aí você tem chuva, aí vai lavando a rocha ali, esse relevo vai diminuindo ali, vai literalmente vai gastando ali a rocha, e esse relevo que era outrora montanhoso, ele fica um relevo, né, plano ou um cerrado, que são chamados meias laranjas, né? Que são formações aí, vamos dizer, você tem ali formações tipo essa aqui, ó, né? Vamos dizer montanhas, só que não são montanhas assim muito altas aí, com picos elevados aí. Beleza. Então quer dizer que aqui no Brasil, professor, e aí com certeza nessa equipe aí da Enel, não, da ANEL, né? Na equipe aí da EP, né? Da empresa de pesquisa energética aí, eu teria um geógrafo, com certeza. Inclusive, eu tenho uma prima lá no Tocantins que ela é geógrafa e ela faz, né? Ela presta serviço para o IBGE e também presta serviço, ela tem CREA, né? Presta serviço aí de consultoria, né? Nessa parte aí de consultoria, por exemplo, você vai fazer uma, sei lá, uma usina hidrelétrica aí, e aí junta uma equipe, engenheiro florestal aí, todo para fazer um manejo, né, que é a mudança ali de uma região para outra ali, o reflorestamento, a recomposição da mata ali, ciliar. Daí eles veem aonde que vai ser alagado, onde vai ser alagado o limite, onde é alagado que vai ser a nova margem, né? Essa margem, você tem que fazer um trabalho ali para evitar o assoreamento, né? Depois que essa área for alagada ali, né? Então tem todo um trabalho aí multidisciplinar aí, né? Vários profissionais, geógrafo, engenheiro, técnicos, né? Que inclusive podem ser, né, colaboradores e trabalhadores sei lá, da concessionária de energia que está fazendo a captação, né, desse serviço, ou da própria empresa de pesquisa energética que está dando consultoria para a Enel, né, para a Anel, né? Só confunda eu chamando a Anel de Enel aí. Então, você, como profissional aí da área, você detentor aí do conhecimento aí da eletrotécnica, né? Hoje em dia o eletrotécnico ele tem saberes, né? Saberes comuns aos saberes do eletrotécnico de antigamente, lá de 1970, mas ele tem saberes atualizados, né? Um saber aí que praticamente desde do primeiro grau, né, do prézinho ali, primeiro grau, tá estudando bastante, que é a nossa inteligência artificial aí, né? Inclusive precursor aí, né? É um grande divisor de águas aí da indústria 5.0, né? Dessa migração aí da 4.0
que você tem automação, mas é igual eu falei em aulas anteriores aí, né? Existe automação por programação, automação burra ali, por relés ali, né? Por equipamentos é, não eletroeletrônicos, mas eletromecânicos ali, né? Que você tem o selo, por exemplo, lá do que a gente utiliza lá para dar partida em motor, para desligar. Ele é um tipo de automação eletromecânica ali, uma automação burra. Você tem a automação por programação, né? Os programas, as rotinas aí. Mas no programa você pensa tudo. Já numa IA, que nem IA é, mas é um princípio ali, você tem o deep learning ali, né? Então, os saberes hoje do profissional, né, não só da eletrotécnica, mas de outras áreas, esses saberes aí, eles são é, mais aprofundados do que um profissional lá de 1970, né, que ele não tinha, né, a tecnologia não tinha, mal tinha alcançado a indústria 4.0, né, mas ele não tinha esse alcance aí que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem que aproveitar esses saberes novos aí, né, para integrar no nosso dia a dia, né? E é aquela história, né? O pessoal fala, ah, não, a IA vai substituir o trabalho humano. Na verdade, assim, a perspectiva do mercado e a perspectiva, né, profissional, pessoal que eu tenho aqui não só como, como professor aqui, como ser humano, mas como profissional. Perspectiva é que quem não sabe manipular as IAs, né, hoje conhecida aí, quem não sabe utilizá-las ao seu favor, está perdendo terreno, né? Pode ser que perca também vagas, que perca emprego aí, mas é importante essas atividades que a gente faz aqui para você criar essa experiência, você entender, né? Você não está fazendo uma simples pesquisa, você está padronizando, colocando fonte, título, né? O tamanho 48 aqui da fonte. Daí você vai pesquisar aqui, ó, tá aqui, ó, tá, esse aqui tá 48, subtítulo tá 38, né? O fundo branco aqui, do jeito que ele pediu. Daí o edital lá, ele vai pedir para você fazer isso. Então, se na qualidade de eletrotécnico, vai ajudar a equipe multidisciplinar. Às vezes é um engenheiro, ou até mesmo um técnico aí que vai explanar lá na frente, vai falar: olha, nós somos aqui a ANEEL, nós temos o lote 15, o lote 16, com linha de transmissão, com hidrelétrica, temos esse recurso assim assado. Então, essa padronização é justamente você treinar, fazer pesquisa, saber mais, mas também você entender que no mundo do trabalho, no mundo profissional, você precisa fazer uma padronização para mostrar para o cliente, né? Fazer o encantamento. Eu vejo isso muito em instituições de ensino, inclusive aqui no Senai, né? Encantamento do nosso cliente. Nosso cliente é você aí, né? Então você também tem que fazer o encantamento do seu cliente. Quem que é o seu cliente aí? É a empresa que você está trabalhando agora, que às vezes você está estagiando, ou que você está trabalhando, sei lá, como eletricista de rede de distribuição. Eu tenho muitos alunos que trabalham aí na Equatorial, né? Nessa função, tem aluno que trabalha com linha viva de distribuição. Então, é importante a gente desenvolver esses saberes, é importante a gente, né, burilar, né, fazer, lapidar esses saberes aí, né, criar e lapidar para a gente conseguir, né, mostrar de forma efetiva, de forma eficiente, de forma simples e eficaz para o cliente, né? Então, vamos supor que a energia geotérmica fosse possível aqui, né, no Brasil, explicar o que que é energia geotérmica, mostrar a geração, o esquema dela aqui, né, mostrar como que ela funciona. Ah, eu preciso de uma torre aqui, essa torre aqui vai trocar o ar aqui e tal. Mas, geralmente, como ela é geotérmica aí, né, ela deriva de uma turbina, né, de uma usina que tem turbinas
É tipo Pelton, né? Ela é uma arquitetura aí diferenciada. Essas turbinas Pelton, elas são especiais, principalmente para termoelétricas, né? Então, na verdade, a geotérmica, ela é um tipo de usina termoelétrica, ou seja, ela basicamente utiliza um tipo de energia, né? No caso aí, o calor aí do manto aí da Terra, né? Ela utiliza esse calor para aquecer a água e essa água vira vapor d'água. E esse vapor d'água, o que que ele faz? Ele assopra ali na turbina, já que o vapor ele quente, né? Ele ele desloca massa de ar, né? Ele é ascendente, ele tem energia ali, desloca massa de ar e é semelhante ao da hidrelétrica, né? Que aí o fluido é mais denso, mas aí tem que ter uma energia potencial gravitacional. No caso aqui tem que ter uma energia térmica. Então é bom. Como que eu vou captar essa energia térmica aí do manto aí da Terra? Ah, não, eu tenho aqui uma um leito de água, né? Um leito ali, né? Esqueci o nome da formação lá. Um leito d'água ali que é subterrâneo ali, que aí ele é aquecido naturalmente, igual tem em Caldas Novas aí, né? Ele é aquecido naturalmente ali, e daí ele chega até temperatura de 60 graus Celsius e tal. Ah, beleza. Mas isso não é o suficiente para gerar o vapor d'água, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a geotérmica, mas aí vamos precisar de caldeira, né? Uma caldeira aí que faça com que essa água vire vapor aí e que ela tenha uma velocidade aí de vazão de tantos metros cúbicos por segundo aí para poder fazer a turbina Pelton, né? Aí você, na qualidade de eletrotécnico, vai falar: olha, tem a turbina aí, chama turbina Pelton, que a gente utiliza nessa usina termoelétrica aí. Então vocês vão juntando esses elementos e vocês vão mostrando para o cliente, né? Então, toda a pesquisa aqui, ó, é por isso que pede aqui no final, aqui, ó, referência bibliográfica, da onde que você pegou essas referências aqui, é importante, ainda mais um trabalho aí com a magnitude dessa, né? Você vai mostrar para os possíveis para os licitantes, né? Para os possíveis arrematadores aí desse que vão arrematar aí esse serviço, né? Vou mostrar para eles por que que esse tipo de energia é que ela é abundante, que ela é disponível, né? Inclusive, eu tenho aqui um exemplo. Eu não vou colocar áudio não, tá? E é até bem grande. Isso daqui, ó, aconteceu, acho que foi lá em 2000, ó, foi o primeiro lá de 2024. Eu baixei isso daqui e daí quando eu lembro eu mostro aqui para vocês, tá? Esse aqui é um exemplo de um pregão eletrônico que eles estavam fazendo a ANEL, né, juntamente com a equipe dela, mediando a licitação, tá, de linhas de transmissão, né? Então aí mostra aqui, ó, por exemplo, consumo de energia por cabeça no Brasil, né? Mostrando para os investidores aí, né, que você tem um alto consumo, então você tem um alto, né, um alto lucro aí, né, mostrando qual que é o horizonte. E daí, ó, você pode ser um desses aqui, ó, que está participando aqui, né, isso aqui o pessoal fez no Teams, né? Na própria, isso é transmitido publicamente, tá? Aí daí você, ó, vai lá e vai apresentar, né? Ou então alguém vai estar apresentando parte do trabalho de pesquisa que você fez, ó. Ah, tem um lote 10, né? Ó. Quer ver, ó? Temos o lote, ó, e temos o lote 6 e 12, ó, linha de transmissão de 500 kV, de Capelinha 3, Itabira.
Nem sei onde fica Itabira aí. Então, ó, mostrando tudinho, ó, que tem o edital, informações relevantes, que aí nesse dia estava tendo workshop de esclarecimento, né, técnico sobre essa concessão aqui de linha de transmissão, publicação de aviso. Então, essa apresentação, com certeza, lá na licitação, lá no edital, né? Ó, aí que tecnologia que estão. Porque você pegar a licitação para você cuidar, né? Você assumir as linhas de transmissão, né? Às vezes você vai assumir linha de transmissão que já tem, né? Ou seja, por exemplo, aí estava mostrando que tem essas linhas, por exemplo, elas têm o OPGW, a tecnologia aplicada é o OPGW. Então, você, ao longo aí, né, da licitação aí, você vai apresentando para o cliente, né, as normas. Aí, obviamente, não é só você, ou não é só uma pessoa que vai apresentar tudo. Aí tem na parte lá que o advogado mostra, que aí ele tira dúvida, justamente com o conselho diretor lá da ANEL. E assim vai fazendo, ó, tem os questionamentos, ó, o lote 2, ó. Ó, indica que três módulos de interligação de barras, né? Barra é o barramento mesmo, tá? Essa barra pode ser uma barra mesmo, né? De cobre ali inteiriça, né? E ela pode ser também uma tubulação, tá? Cabos, né? Energia alternada aí, ela trafega pela superfície externa do condutor, tá? Ela não precisa de um barramento, né? Vamos dizer assim, robusto ali, né? Obviamente ele tem que ter uma espessura ali, né? Tem que ter ou um diâmetro, se ele for circular ali, né? Mas ele não precisa de todo aquele metal para ele ser transmitido ali. Ele anda na superfície externa. Já o de energia em tensão e corrente contínua, ele precisa do barramento inteiro. Todo o barramento, ele é fundamental. Então eles perguntam aqui, ó, se as barras de interligação para a subestação São João do Piauí, dois, todavia a figura número tal, né? Vai mostrar aqui a figura. O diagrama referencial mostra cinco disjuntores de interligação, né? Então, esse disjuntor de interligação é disjuntor que interliga, por exemplo, uma barra, né? Provavelmente é disjuntor de média tensão ou são chaves telecomandadas, né? Tipo religador mesmo, de interligação de uma linha de transmissão com outra. Às vezes, uma linha de transmissão ela faz a transmissão, por exemplo, de hidrelétrica e de energia eólica. Já de energia termoelétrica veio uma outra linha de transmissão, né, paralela a ela, ou que cruza ela em algum ponto, mas as duas não estão interligadas, mas às vezes é necessário você fazer esse projeto e colocar esse disjuntor para interligar essas duas linhas, né? Por que que às vezes é bom você interligar linhas, né? Obviamente linhas de mesma potência, né? De mesmo nível de energia aí, né? 500 kV, por exemplo. Você não vai ligar uma de 500 kV com uma de 200, mesmo sendo a faseada de 500, a faseada de 200 ali, elas têm potencial diferente, então vai dar diferença de potencial. Mesmo que as ondas estejam sincronizadas, elas têm o quê? Elas vão ter vales, né, picos diferentes, ou seja, vão ter um valor de tensão RMS, né, e tensão de pico totalmente diferente. Então vai dar o quê? Diferença de potencial entre elas. Então, eu não posso simplesmente interligá-las. E mesmo se eu fosse interligar uma de 500 com uma de 500, eu tenho que fazer um procedimento que é chamado paralelismo. Esse paralelismo ele vai garantir que a senoidal da 500A junte com a de 500B e que elas estejam que sincronizadas. Na hora que você liga as duas no mesmo barramento, quando elas estão sincronizadas, elas não
elas vão agir como se fosse um único barramento, né? Então vai pegar, às vezes um barramento ele está transmitindo energia de uma hidrelétrica e de uma eólica, e daí você precisa de uma retaguarda aí, por exemplo, de uma termoelétrica. E aí vão fazer uma obra ali, vão fazer uma interligação dessa outra linha de transmissão que está trazendo energia de uma termoelétrica aí. Termoelétrica é mais cara, é mais cara e tal. É, fontes alternativas de energia, né? Energia verde, né? Limpa aí, o pessoal chama. Também, se não causam impacto ambiental aí, né? Ou níveis elevados em relação a que você está utilizando, ela é mais cara. Então você pode negociar, mas se essas linhas não tiverem interligadas, você não pode simplesmente negociar. Não sei se eu falei, acho que eu falei para vocês na primeira aula, né? Tem um profissional da concessionária de energia. Toda concessionária tem. Eu falo um profissional, mas é uma equipe, tá? Que faz todo mês ela tem a potência de todos os clientes, a potência ali, todos os clientes que tem na cidade, residencial, comercial e industrial, né? O somatório dessas potências que eles consomem ali no mês, tá? E aí ele faz a compra dessa energia, né? O ideal é você comprar essa energia. Ué, como assim? Lembra que eu falei na aula passada, concessionária de energia, é igual concessionária de carro. A concessionária de carro, ela cria o carro, ela monta? Não, é a montadora. Do mesmo jeito, a concessionária de energia, ela negocia a energia que foi montada, que foi criada numa hidrelétrica, numa termoelétrica e por aí vai. Então, todo mês ela pega a energia, né? Tem as tarifas de uso de linha de transmissão, tem tudo lá. E daí você vai comprar esses pacotes de energia que estão previstos para sua malha ali urbana ali, né, funcionar. E daí comprando esse pacote de energia, você distribui, né, ou seja, coloca o carro na concessionária e alguém vai ali, o Renan, né, o Vinícius vai ali e compra ou aquele Mustang, aquele Camaro ali, né, e faz a compra dessa energia na forma de utilização, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa atividade aqui é para vocês treinarem. Então ela vai ter 8 slides, tá? 8 slides, cada um, né, com a configuração, ó, de título, o tamanho aqui das fontes, né? E o que que você vai fazer em cada um deles, beleza? É isso que estava faltando aqui. Lembrando, tá? Lembrando aqui, deixa eu colocar na página inicial nossa aqui, ó. Lembrando que a como essa UC aqui, né, só 2 dias previstos, né, ou seja, lá depois do carnaval, né, aqui, ó, quarta-feira, né, próxima quarta-feira, vamos iniciar na manutenção predial e industrial, tá? Daí eu tenho Região que olhar industrial. isso. E por isso que eu já vou deixar disponível para vocês, né? Não só a aula de agora, já vou fazer o download aqui enquanto eu arrumo aqui, para já deixar ela disponível e já disponibilizar as outras aulas para vocês, tá bom? Para vocês não ficarem desassistidos aí, beleza? Então é isso. Beleza. Alguma dúvida aí? Tá tranquilo. Com Deus, hein? Ah, então tá. Com Deus. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado, Wilton, né? O Wanderson, que está sempre presente. Olha, ó, até o E meu cara bonequinho também. que tá atrás Olha, ó, brincando aqui, tá, o tá menino que certo, tá. tá certo. Ah, Tem que acompanhar, tem que acompanhar. É de é, menino que torce o pepino, né? é isso aí. Eu tô acompanhando Olha, ó, aqui. não, ressuscitei meu avô agora, ó. Isso aí, Wilton né? aí, ó, que o Wilton também tá, agora sempre Tá tá, firme junto aí também, tá né? Nas firme aulas. aí, não, é importante, É tá, bom. pessoal? Isso É aí. Tentando, né? importante aí a gente estar ligado aí pra Tentando ficar gente, É, firme né, aqui. cada Chega de vez se porrada no aprimorar serviço, mais. mas tem que. Então verdade. tá, fica com Deus, tá, Tomara. Com pessoal? Deus. E Até a próxima. até a próxima. Logo mais aí, acho que daqui uns 20 minutos mais ou menos já vai estar disponível para vocês a aula aí. É rapidão aqui.
Beleza, Tem. então, obrigado. Rapidão, e a Laura já coloca aí para vocês, tá bom? Com Deus. Deus abençoe.